os domingos, porque acontecem impossibilidades, mas é a vida, né? Quando o Adriano me chamou para falar aqui, eu resolvi falar uma palestra, repetir uma palestra que será a quarta vez que eu faço. Só que como o nosso tempo é diferente das outras casas, eu vou pular a primeira parte, até porque eu acredito que quando eu estive aqui, eu já contei sobre a descrição que Emmanuel fez de Jesus, né? Como era a figura de Jesus. Vocês se lembram? Ou não? O Adriano lembra? Então, porque Emmanuel esteve com Jesus. E aí ele descreveu Jesus, desfez aquela polêmica que ficam falando, Jesus não podia ser loiro, Jesus não podia ter barba ruiva, olhos claros, porque o pessoal daquela região não tinha. E existe um documento que está em Roma, está arquivado na Ordem dos Lazaristas, um documento que foi talhado em folha de cobre, estava dentro de um vaso muito grande, e é um documento escrito pelo senador romano Publius Lentulus. E nesse documento foi feito todos os testes de autenticidade, é autêntico, de idade, ele realmente remonta do ano em que Cristo esteve na Terra. Não há dúvidas quanto à autenticidade do documento. E lá ele vai descrevendo como era a figura de Jesus. Como é um pouco longo, eu vou deixar para depois, mando para vocês no grupo o texto que descreve Jesus. Por que eu faço essa descrição de Jesus no início dessa palavra? Porque um homem que esteve com Jesus, que disse tudo o que disse sobre a figura de Jesus, que nunca houve um homem igual na Terra, era para ter se modificado. Bom, deixamos então de lado, por enquanto, essa questão do Publius Lentulus, né? Que nós sabemos que é o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, e passemos então para o jugo leve com Jesus. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o texto que fala o Cristo Consolador. Esse é o título do capítulo 6. E lá Jesus diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Então, nós encontramos essa fala de Jesus em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim. Vinde é um convite. Venham, vinde a mim. Né? Então, às vezes a gente lê e a gente precisa analisar palavra por palavra para entender. Jesus está nos convidando. E ele está dizendo que não vai tirar o nosso fardo. Ele vai aliviar. Porque muita gente pensa, eu estou seguindo a doutrina espírita ou o evangelho, eu estou indo na igreja evangélica, eu estou indo na igreja católica, eu estou fazendo tudo que manda. E por que eu sofro? Mas se você tirar o jugo de Jesus, aí você vai ver o que realmente é sofrer. E aí ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, todos eles encontram consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ele, né? Ele veio nos ensinar. E sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida das aflições, elas caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança mitiga a sua dor. Como deve ser triste para aquele que não crê em nada caminhar pela terra. Porque nós, quando temos uma dor, a gente fala, valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, valei-me Deus. A gente sempre pede para a espiritualidade do mundo. Então, é uma pena essas pessoas que não têm fé, ou que a sua fé é tão pequena, menor do que um grão de mostarda. Porque se for do tamanho de um grão de mostarda, a gente já está salvo. Bom, então, nós percebemos que quando Jesus fala, vinde a mim,
que eu vos aliviarei. Então é só a gente ir, não tem condição nenhuma. E aí há sim uma condição. E para a gente poder ter esse jugo leve de Jesus, ele ajudar a gente a carregar a nossa cruz, nós precisamos observar uma lei. E essa lei é tão fácil observar, embora algumas pessoas coloquem uma dificuldade para seguir essa lei. Porque essa lei, ela diz só assim, que a gente tem que ter amor e caridade. Essa é a lei, amor e caridade. Por isso que o nosso centro chama Centro Espírita Amor e Caridade. Bom, Jesus, quando ele esteve aqui com a gente, ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento. Houve vários que antecederam ele, Sócrates, Platão, mas o mais importante desses que precederam Jesus foi Moisés, que trouxe a primeira revelação. Jesus também explicou para a gente que o reino dele não era desse mundo. Não havia nenhum reinado que superasse, que se comparasse à realeza que ele tinha, que ele pertencia. Não era nenhuma realeza terrestre capaz de comparar a realeza de Jesus. Quando ele esteve aqui também, ele nos disse que havia muitas moradas na casa do pai dele. E aí, mais tarde, com a terceira revelação, que é o Consolador prometido por ele, porque ele disse, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador para vocês, que é a nossa doutrina, porque ela nos esclareceu todas aquelas obscuridades que a gente não entendia da fala de Jesus. Porque nós estávamos lá, nós somos espíritos milenares, espíritos. Se nós estamos hoje aqui dentro procurando saber de Jesus, é porque nós temos saudade de Jesus. E nós só temos saudade de quem a gente conviveu. Nós não somos espíritos que foram criados há pouco tempo. Porque se nós fôssemos espíritos iniciados, seríamos primitivos, como há alguns na Terra já, que ainda estão na fase de até comem o próprio ser humano. Então a gente se depara com barbaridades e a gente fala, mas como? Mas são espíritos ainda primitivos que se misturam para a gente elevar a sua evolução. Então, quando o Consolador nos esclareceu que essas moradas, que Jesus disse, que há muitos mundos habitados. E hoje a ciência, quem assistiu o Fantástico no domingo passado, verificou quantos planetas habitáveis já descobriram os telescópios, né? Esses super telescópios. E aí Jesus disse também qual era a destinação da Terra. Nós estamos destinados a um dia ser mundos felizes. Disse também que há estados diferentes de alma lá na espiritualidade, né? Então, cada local, cada mundo, há almas diferentes de evolução, evoluídas. E ele ainda nos disse que ninguém vai poder ver o reino desse pai dele, que ele disse que é a maior realeza, se não nascer de novo. E o que será que ele quis dizer? Ele quis dizer, e a nossa doutrina esclareceu, que nascer de novo é a maravilhosa bênção da reencarnação. Então, nós vamos nascendo, nascendo, progredindo, até podermos estar nos mundos adiantados, onde está a realeza do nosso Pai. Ainda estamos aqui comendo a comida dos porcos, né? Somos filhos pródigos, porque se nós fôssemos já adiantados, não estaríamos aqui passando por todas essas vicissitudes, violências, expostos a doenças e tudo mais. E ele ainda falou para a gente que nós temos destinações felizes, porque bem-aventurança significa destinações felizes. E aí ele disse, felizes os aflitos. Tem gente que fala, mas como que pode ser feliz um aflito? Porque a felicidade completa não é desse mundo. A gente pode estar assim, está tudo tranquilo na nossa vida, né? Mas a gente vai lembrar de alguém que não está aqui com a gente, que já foi lá para a morada, para uma outra morada. Então a gente vai ter sempre aquela saudade, então nunca é completo. E aí Emmanuel nos diz que quando Jesus falou da bem-aventurança dos aflitos, ou seja,
que a gente deve se considerar feliz por sofrer, é porque o sofrimento nos poupa de séculos de padecimentos futuros. Então, às vezes é difícil a gente entender, né? Você está sofrendo, está passando. Você fala, mas para quê? Por quê? Tem que dar graças a Deus, porque a gente não sabe o que é que teria. Às vezes você está achando que é muito, e eles te deram só 10% e perdoaram 90% da sua dívida. E está pesado 10%. Imagina se fosse 90%. Ele falou também que é bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. E o que será que é pobre de espírito, né? Será que a gente tem que ser maltrapilho, andar rasgado? Não é essa pobreza que ele está dizendo, é do espírito, é a humildade, sermos humildes. E ele também falou que é bem-aventurado aquele que tem puro coração. Por quê? Porque ele se referia àquele que não tem orgulho e nem egoísmo, que são as duas chagas da humanidade. E ele também nos falou da brandeza e da pacificidade, que nós devemos ser pacíficos, nos abstermos de injúrias, de violências, sermos afáveis, pacienciosos, obedientes e resignados. E aí eu vou me valer novamente de Emmanuel. Emmanuel nos afirma que se a gente fosse nas penitenciárias, nos sanatórios, nós verificaríamos que a maioria dos motivos para esses irmãos estarem lá é porque se deixaram na cólera. 80% foi porque não eram brandos e nem pacíficos. Porque aquele momento lá de ira, eles cometeram crime. Então, olha o perigo. Nós somos pessoas de bem, mas se naquele momento que a gente fica nervoso, se a gente agir, a gente pode estar lá numa penitenciária ou num sanatório. Então, olha como é importante a gente lembrar da brandeza e da pacificidade que Jesus nos disse. Porque a porta da ascensão, ela é estreita. A gente tem que aguentar calado, engolir muito sapo, falar. Você tem até resposta, mas você não fala, você guarda para você. E é tão perigoso a ira, porque ela nos leva ao delírio e à loucura. Nos tira o raciocínio e nos leva à animalidade. A gente volta a ser um animal quando nós estamos irados. Então, se a gente pudesse ouvir os homicidas, os suicidas, nós podemos, porque nós somos da doutrina e a gente conversa com os nossos irmãos. E quantos de nós não ouvimos que eles disseram que foi por conta de um momento impensado que eles estão sofrendo, né? Então, Jesus também, olha quanta coisa Jesus nos trouxe para tirar, para aliviar o nosso fardo. Ele falou para a gente ser misericordioso, para a gente perdoar, para que Deus nos perdoe, porque é uma condição. Quando a gente fala no Evangelho, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo, né, os meus devedores. Será que a gente perdoa as ofensas, os devedores, né? Então, é uma condição. Reconciliar com os adversários. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Mas aí, eu vou dizer para vocês o seguinte: tem gente que a gente perdoa, mas não dá para conviver. E a gente precisa entender que vai ter um tempo para conviver. E talvez esse tempo leve mais uma reencarnação. Às vezes, olha o que diz Emmanuel, nós não podemos conviver com determinada pessoa, porque o médico que cuida de determinado paciente, ele não precisa deitar na cama para curar o paciente, né? Ele ajuda à distância, ele manda remédios. Nós também podemos fazer isso com os nossos inimigos, com aqueles que não nos querem bem. Nós não podemos ser inimigos de ninguém, mas se alguém nos odeia, é problema dele. E o que a gente faz? Reza para que ele modifique aquele coração, porque o sofrimento é dele. A gente ajuda à distância com pensamentos de paz, de compreensão. Então, a lei não manda que a gente deite no chão para o outro apedrejar a gente. Não. Ele pede-nos uma atitude de conciliação. Nós vamos encontrar com esse agressor numa existência próxima. E ele renascerá no nosso corpo, renascerá como um familiar.
Duro, né? Mas é assim que funciona. Deveríamos compreender vacinando o nosso coração com amor por todos. Essa é a vacina que a gente tem que tomar. Se matou, se a pessoa feriu, se nos roubou, louvado seja Deus. Que Deus abençoe essa pessoa, porque ela vai ter que ter forças para carregar as dificuldades que ela criou para ela mesma. Não é incrível? A pessoa vivendo encontrará o resultado do que ela fez. Basta viver para que se venha aprender as lições da lei do Senhor, que foi estabelecida para todos. A lei não é só para nós, queridos. Todos estão sob o jugo da lei. Então, a gente pode criar um mundo novo para nós mesmos. Porque, gente, tem o jugo leve, e é do que eu vim falar, mas existe o jugo pesado. O jugo pesado está na lei de causa e efeito. Aquilo que você fez, você vai ter que restituir. Não tem jeito. Então, esse é o jugo pesado, é restituir aquilo que você fez. O jugo leve é andar na lei de amor e de caridade. E quando nós nos entregamos, então, a esse jugo leve do amor e da caridade, não estamos sendo indiferentes. Ai, olha lá vai o espírita bonzinho, tudo ele perdoa. Não, nós estamos cumprindo o que Jesus falou para a gente. Agora, se a gente quer um jugo forte, é direito, é livre-arbítrio. Você pode escolher, né? Geralmente, a gente vai resgatar esse jugo forte com atitudes infelizes, com problemas muito sérios que vão nos aparecer. E aí, quando a gente sofre o jugo forte, a gente sofre mutilações, enfermidades, incompatibilidades e doenças incuráveis. Tem gente que tem doença e fala assim, mas por que não me cura? Porque não pode. A doença é o seu tratamento. Porque você desequilibrou uma determinada lei, agora precisa se restabelecer com ela. Existe uma conversa muito típica dentro das casas espíritas que fala assim, eu não me separo, eu vou aguentar esse casamento porque eu quero me livrar dele nas próximas existências. Quem já não ouviu isso? Né? Eu já ouvi várias vezes. Eu tenho até uma amiga que eu falei assim, se você estiver assistindo, você sabe que você fala isso, né? Então, gente, essa história de falar assim, eu vou pagar meu karma em outra vida, tem gente também que quer moratória, quer empurrar. Mal sabe essa pessoa que acaba de assinar a nova promissória. Sabe por quê? Se o nosso objetivo aqui é aprender a amar, aprender a perdoar, ninguém está com ninguém por acaso, né? Então, se você não está aguentando, se você não consegue amar, se separa. Se separa. Mas não viva algemado, com ódio, né? É melhor se separar, porque ou ama ou se separa. Porque essa é a lei do amor, e não da tolerar, eu vou tolerar. Não. Então, o que a gente faz? Falar que vai deixar a dívida para o futuro? Beleza. As dívidas, elas podem ser renegociadas, mas jamais será aceito calote. Então, próxima vida, novamente o outro, o mesmo marido, o mesmo filho, porque nós precisamos aprender a amar. E Jesus ainda nos legou o maior mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Fazermos para os outros o que nós queríamos que nos façam. E nos ensinou ainda que a prática dessa lei de amor é aprender a amar os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles, mesmo que seja distante. Aquela pessoa que você não consegue conviver, reza para ela todos os dias. Todos os dias. Você faz a sua parte, o problema dela é com ela mesma. E a lei da caridade, que a gente tanto fala, né, amor e caridade, ela tem também alguns princípios. Que a mão direita não saiba, a esquerda não saiba o que a direita fez. Porque tem muita gente que faz caridade pública. Nós vamos aceitar a caridade que ela fez. Agora, a publicação já é o ganho que ela está recebendo lá. Se ela queria se aparecer, ela já recebeu, né? Fazer, então, o bem sem ostentação. Dar sem esperar retribuição.
Esse aqui eu tive que aprender. Eu vivia falando assim, mas fulano é ingrato, o que eu fiz para fulano? Olha, né? Eu vivia falando assim, oh, ingrato, ingrato, até que eu aprendi nessa abençoada doutrina que o que eu faço não é para você, não é para ele, é para Deus. Embora você se beneficie, quem está grato por mim é Deus. É Ele que vai retribuir, não é você. Que eu não espere para quem eu fiz receber, né? Então, a caridade, ela é muito complexa. Porque é muito fácil eu pegar o que me sobra e doar. Pode até ser o que não sobra, eu faço um sacrifício e também dou. Agora, a caridade mais difícil é a caridade dentro de casa. É muito fácil eu ir lá no bazar, estava contando isso para a Rita, né? Eu estava contando que é fácil eu ir lá no bazar ajudar, saio na foto, ou eu tenho meus amigos lá, olha que legal você aqui, ou então eu vou lá na Feira do Livro ajudar. Ai, que gostosa essa caridade, é uma confraternização. Agora, e cuidar de um idoso, quando um idoso da sua família adoece? Né? Ah, não, é muito trabalho. Quem disse que caridade não dá trabalho? Jesus sacrificou a sua vida, veio aqui, encarnou, não precisava. Ele não era deste planeta, ele era governador, ele era um dos cristos que cuidava do planeta Terra. Pediu para estar aqui, para sentir na pele, para mostrar que mesmo com todos os problemas que nós temos, vivendo numa carne, num corpo físico, era possível seguir os mandamentos do Pai. Então ele veio dar exemplo. E ele disse para a gente honrar nosso pai, honrar nossa mãe. E aí tem umas questões que dizem assim, ah, mas Jesus teve um dia lá que ele perguntou quem é meu pai e quem é minha mãe. Vocês se lembram dessa passagem? Né? Então parece que Jesus estava negando que Maria e seus irmãos foram lá procurá-lo, onde ele estava pregando, e aí disseram, olha Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí ele disse assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Mas Jesus não estava renegando a sua parentela corporal. Ele estava exemplificando, explicando de uma maneira diferente aos apóstolos que a família dele é toda a humanidade. Maria era sua mãe, seus irmãos também, mas que quando ele fosse, ele deixaria entre nós todos como uma irmandade. Então, não há diferença da parentela corporal com a parentela espiritual. E Jesus nos disse também que a gente não pode servir Deus e a mamão. E quem é esse senhor, esse tal de mamão? Mamon é o dinheiro, a riqueza. Então, a prova da riqueza e da miséria, né? Jesus explicou por que tinha desigualdades sociais, quais eram os verdadeiros tesouros. Porque há pessoas que se dizem desprendidas. Eu conheço várias nessa categoria. Elas falam, ah, eu dou tudo, não estou usando, eu dou. Mas sabe por que elas dão? Para pôr outra coisa no lugar. São consumistas, compulsivos, e na verdade, eles fazem caridade, mas há um interesse por trás. E Deus sabe tudo que há no nosso coração. E também aquelas pessoas, né, que esbanjam tudo, falando assim, dinheiro é para gastar. Isso é descaso e é indiferente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. E ainda quando ele esteve conosco, ele falou como é que a gente podia ser perfeito. Porque como é que eu posso ser aquele homem de bem, aquele homem perfeito? E aí Jesus disse assim para a gente, que de acordo com como nós podemos ser homens de bem, lembrando de todos os exemplos que ele nos deixou. E aí ele deixou inúmeras parábolas que são imprescritíveis. Você fala assim, nossa, mas foi no ano 33 que Jesus contou essa parábola, né? E você vai ver que ela serve até hoje. Então tem, por exemplo, a do semeador. O que será que a gente está semeando? Será que a gente está semeando em solo árido?
Será que a gente está semeando em solo fértil? Né? E semear não é só pregar a palavra, é dar o exemplo. E falou também do filho pródigo, né? E aí, quando eu assisti a palestra do filho pródigo, sob a ótica de um outro palestrante, eu entendi que eu era filha pródiga, porque antes eu achava que eu era filhinha boa que ficou lá do lado do pai. Mas todos nós que não estamos ao lado do pai, ainda somos filhos pródigos. Porque se nós não fôssemos, não estaríamos passando o que nós estamos passando. Nós pedimos, me dá a minha herança, e a nossa herança era o livre-arbítrio, e aí a gente faz o que a gente quer com o nosso livre-arbítrio, né? A gente se compromete. E agora que a gente aprendeu que precisa se restituir, se reconciliar com a lei, que um dia nós desequilibramos. E eu ainda achava, olha como eu estava equivocada. E isso tudo faz pouco tempo que eu descobri que eu era pródiga e que eu era também sacerdote ou levita. Eu achava que eu era boa samaritana. Aí eu faço palestra, eu faço caridade. E aí eu descobri que não. Porque quando eu vejo alguém na rua, eu não paro o carro, vou lá conversar, dar agasalho. Às vezes eu tenho até medo dessa pessoa. Então, estou me comportando como sacerdote e como levita ainda. E nós, todos, ainda somos homens do mundo. A gente cuida muito das nossas necessidades corporais, e raros são os que cuidam das coisas do espírito. Vocês estão cuidando. Vocês levantaram um domingo de manhã, se trocaram, deixaram todos os seus afazeres. Todos nós temos afazeres no domingo, mas resolveram estar aqui. Isso é livre-arbítrio, é escolha, escolha acertada. E Jesus disse ainda que a gente não ia se perder, nenhuma ovelha vai se perder. Mesmo aquelas rebeldes que todos nós conhecemos, um dia elas também seguirão o pastor. E aí eu conheci há pouco tempo uma explicação de Emmanuel sobre as ovelhas. E eu achei tão forte, gente. Eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que vocês também não vão esquecer. Conta Emmanuel que um aprendiz perguntou a um pastor de ovelhas como que ele fazia para pastorear as ovelhas. E aí ele perguntou, se uma ovelha cair na fossa, o que o senhor faz? Aí o pastor disse, eu tiro ela da fossa, limpo ela e ela volta a pastorear com as outras. Mas e se essa ovelha se machucar? Se ela se ferir? E ele disse, eu a curo e mesmo sangrando eu a carrego. Mas e se a ovelha fugir para longe, léguas e léguas? Aí o pastor disse, eu não posso ir atrás, porque eu não posso deixar o rebanho desprotegido por causa de uma ovelha rebelde, mas eu mando o cão buscar. A mesma coisa é o Cristo diante de nós, quando nós nos afastamos do caminho reto, léguas e léguas. Ele não vai atrás, mas vai o cão da dor, que é o sofrimento. É forte, né? Porque a gente pensar no cão, a gente pensa ainda, né? Que a Igreja Católica dizia o que era o cão, né? E eu não quero que o cão vá atrás de mim. Embora eu já tenha ido antes, agora eu não saio mais de perto. Então eu falei, nossa, eu não vou esquecer. Meu Senhor, que explicação linda, que maravilhoso. Que vocês não esqueçam isso. Que a gente fique sempre no caminho, lá atrás do pastor, atrás do nosso mestre Jesus. Porque para que não venha nenhum cão pastorear, pastor também, né? E lá nos morder, nos trazer de volta. É muito difícil, né? E ele falou também que existe a porta estreita. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu. A nossa conversa também. Tem muita gente que vem, assiste palestra e não consegue introjetar ainda os ensinos. E essa pessoa precisa vir muitas vezes. Às vezes vem só quando está sofrendo. Mas já é um começo. Eu faço uma analogia ao orelhão. Eu sou da época do orelhão. E aí no orelhão a gente colocava ficha
E muitas vezes a ficha enroscava e você perdia a bendita ficha e não tinha como ligar para ninguém. E aí, o que acontecia? Você tinha que comprar outra ficha e colocar. E às vezes o bendito do orelhão estava com problema e todo mundo perdendo ficha naquele orelhão. Um mais espertinho, às vezes dava um tapa, caía todas as fichas. Então eu digo que tem gente que vem aqui também nessa situação. Você vai colocando uma ficha, cada palestra é uma ficha. Um dia ele recebe um tapa, as fichas caem, ele entende. Ele entende que espírito nenhum vai fazer mudança na vida dele. Ele entende que aqui não vai falar, ó, eu vou tirar todos os seus problemas. Não. Ele entende que aqui vai aliviar, vai dar forças para ele vencer todos os problemas. Então, muito se pedirá a quem recebeu. Todos nós que estamos recebendo esses ensinamentos, nós temos responsabilidade com ele. Não só de aplicar, como de auxiliar aquele que quiser auxílio. E pelas nossas obras é que nós seremos reconhecidos. E Cristo ainda falou que a fé transporta montanhas. E aí a gente fica pensando nas montanhas, né, geográficas, etc. Mas as montanhas estão dentro de nós. Preconceitos, dificuldades, mágoas. Essas são as montanhas que nós precisamos vencer. Porque aí nós realmente conseguiremos ter aquela fé que ela é divina e não vacilante. Ele falou ainda que nós somos trabalhadores de última hora. E a gente também fica sempre achando que chegou lá no início da colheita da vinha, né? E fica querendo questionar o salário daquele. Por que ele está recebendo o salário inteiro? E não sabe que nós somos trabalhadores ainda de última hora. E Deus está nos dando o mesmo salário de quem trabalhou o tempo todo na vida. Nos falou, nos alertou que haveriam falsos cristos e falsos profetas. E que a gente, então, tem que tomar cuidado, que nem todos os espíritos vêm de Deus. Eles são de Deus, mas ainda não seguem. Então, muito cuidado com consultas, analisar se realmente são profetas. E como que a gente pode saber se são profetas? Se são espíritos de luz? Pelas palavras, pelas virtudes e pelas atitudes. Nós tivemos aqui um profeta encarnado, nosso Chico Xavier, aqui nas nossas terras. Lógico, tivemos outros também, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, um homem que levou um tiro e perdoou, um Papa exemplar. Temos agora o nosso Papa Francisco também. Então, a gente está sempre com exemplos para seguir. E aí nós precisamos lembrar desses homens que também se revestiram de carne, sem a necessidade de estar mais aqui, para nos ajudar. E há um capítulo ainda no Evangelho que fala que Jesus tinha uma moral estranha. Jesus com moral estranha? Então, esse capítulo tem esse título por quê? Fala que Jesus mandou odiar os pais, que mandou deixar os mortos cuidar dos seus mortos, e ainda disse que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Não é estranho? Até agora eu estou falando que ele pregou o amor, o perdão, a caridade, agora ele mandou odiar o pai e a mãe, mandou a gente deixar os mortos que se lasquem e que não veio trazer a paz e sim a espada. Tudo isso é falta de entendimento para o neófito, né? Aquele primeiro vê lá e não tem entendimento. Porque os copistas, quando falavam as falas de Jesus, que os evangelistas escreveram, não tinha máquina de xerox, não tinha o que nós temos hoje. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o texto e 3 homens copiavam. E cada um, traduzindo para a sua língua, foi mudando. Mas lá no hebraico, no aramaico, lá onde foram escritas os primeiros dizeres de Jesus, era não odite, que era amar menos o seu pai, amar menos a sua mãe e amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele falou para a gente deixar os mortos e cuidassem dos seus mortos, é para que a gente não fique cultuando túmulos e sepulturas. Os nossos mortos não estão lá.
Nós devemos cuidar do funeral, fazer todas as honrarias que aquele corpo que serviu de instrumento merece o respeito. Mas não achar que o nosso ente querido está lá no cemitério. E ainda, quando ele falou que veio trazer a espada, é porque quando a gente segue a ele, há uma guerra, não é verdade? Porque as pessoas começam a nos questionar, nos colocarem em ciladas para ver se a gente deixa de seguir. Agora você virou santo, mas você está muito chato. Então, seguir a Jesus traz a divisão do joio e do trigo, né? E ele falou para a gente não pôr a candeia debaixo do alqueire. Alqueire significa toda a luz que nós temos, que a gente divida, compartilhe com os outros, ilumine a vida dos outros. Que por onde a gente passe, as pessoas sintam saudade de nós. Fala assim, o Adriano passou por aqui, deixou um rastro de luz. Como é gostoso. Sabe quando você percebe que você está sendo uma candeia que não está debaixo do alqueire? Quando você percebe que as pessoas querem que você vá na casa delas, que elas adoram sua presença. Porque você leva boas vibrações, você leva a luz. Você não leva palavras de maledicência. E Jesus ainda disse para a gente buscar que a gente acharia. Mas ajudando a nós mesmos, que aí o céu nos ajudará, né? Então a gente busca e nós vamos achar. Pedir e obter, desde que seja um pedido justo, que a gente seja perseverante no nosso pedido e que a gente tenha mérito. Porque às vezes a gente pede que não é certo. Eu quero o marido da fulana. É correto, né? Tá. Ou às vezes você fala, eu quero ganhar na loteria. Será que isso vai ser bom para você? Ou então, você falar, eu quero um emprego. Só que daqui a pouco você fala assim, eu não quero emprego. Eu queria ter dinheiro, não queria emprego. Então não é perseverante, né? Nem você sabe o que você quer. Como que o céu vai te atender? E para tudo isso ainda, a gente tem que ter mérito, tem que merecer, tem que ter crédito para pedir o que você quer. Então, diante, gente, de todos esses ensinamentos, são grandes oportunidades de a gente se modificar o nosso caráter. Porque Jesus esteve aqui, ele nos deixou todos esses ensinamentos, então são oportunidades que a gente tem. Também foi grande a oportunidade de Públio Lentulus, né? Que eu disse que descreveu a figura de Jesus, que esteve com Jesus, porque ele viveu alguns meses em Cafarnaum, esse governador, né? Porque o Públio Lentulus era um senador e os senadores governavam determinadas regiões. E ele teve então nessa região que Jesus esteve com Jesus no lago de Tiberíades e mesmo assim, com Jesus aconselhando ele a mudar o caminho e procurasse ser um homem de bem, justo e humilde, ele não foi. E ao terminar ainda o diálogo com ele, Jesus disse: volta para sua casa, que a sua filhinha vai estar curada da lepra. Não por você, mas pela sua esposa Lívia, que está orando. Mesmo presenciando a cura da filha, ele chegou em casa. Lepra é feridas, comidas, e come às vezes até pedaços. Ele chegou lá, a menina estava restituída. Mesmo assim, ele não se modificou. Então não adianta, tem gente que fica assim, mas por que o Espírito não aparece para mim? Porque não vai adiantar. O homem teve com Jesus e nada mudou. Só que depois ele teve séculos e séculos de trabalhos, e muitos trabalhos, e muitos trabalhos. Então, que a gente também possa reencontrar com o nosso mestre. Porque Emmanuel também nos esclarece, através de Chico Xavier, que esse vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei, é uma promessa que não envolve nenhum privilégio, nenhum milagre. Nós não somos privilegiados, todos são convidados. Ele não perguntou, a Rita é boa, então pode vir. O Adriano é bom, a Regina é boa. Não, ele falou, vinde a mim, todos vós. Ele não discriminou. Olha, a Rita ainda não pode vir, porque a Rita é mais ou menos boa, né? Então não é assim. Ele chamou todos. Não prometeu que ia tirar a nossa carga, mas disse que ia nos aliviar. Para que a gente continue em serviço,
para que a gente faça a nossa tarefa, vamos aceitar esse convite, né? Seja a situação que for a nossa, de iniciante no Evangelho, de muito conhecimento, já praticante, não praticante, a gente só precisa decidir. Eu aceito esse convite. Então, ele prometeu que nos alivia para que a gente continue carregando o fardo, mas vai ser um fardo bem leve. A quem quiser o pesado, eu também falei, é direito, tudo é direito. Porque os fardos são as nossas bênçãos. E não devemos renunciar a eles, pois a caminhada deve ser feita com eles nos ombros, para que não suceda algo pior a gente, né? Então, vinde a mim, meu jugo é leve, o fardo é suave. O convite de Jesus está formulado. A decisão pertence a cada um de nós. Muito obrigado e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos. Vocês vão pôr pelo Evangelho. Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja com todos nós. Jesus é a personificação do amor, o perdão é o caminho para o encontro com o amor incondicional. Deixar vir a minhas criancinhas, pois eu delas o reino do céu. Sede puros de coração, semelhantes às crianças, só assim vereis o rosto de Deus. O perdão é o bálsamo que refresca a alma. Espírito Aurélio Duarte. Muito legal. Dizem que essa é a nossa melhor encarnação, né? É onde a gente está no ápice da nossa evolução. Imagina lá para trás, né? Ao mesmo tempo que é leve, não é fácil, porque a gente tem que, como diz um amigo meu, tem que matar um leão por dia. E esse leão está dentro da gente. Então, realmente é muito difícil. Mas a gente tem exemplos citados pela própria Renata, Chico, Mahatma Gandhi, Irmã Teresa, próprio Divaldo, estão no caminho e já estiveram na mesma condição que nós tivemos. Mas realmente optaram por aceitar aquele convite feito lá atrás, né? E eles começaram a pensar mais no coletivo do que no individual. E aí a coisa começa. Tem um amigo nosso, você conhece, o Raul, um dia a gente conversando, e ele falou para mim uma coisa que depois eu fiquei pensando e eu acho que é uma verdade. A nossa evolução, ela é como, a gente poderia colocar assim, como uma máquina, ou como uma engrenagem ainda cheia de perguntas, que no começo, cara, é muito difícil para virar. A gente vai azeitando e vai, mas depois que você começa, ela talvez comece a girar mais rápido. Ou seja, a partir do momento que a gente realmente aceitar, né, o convite de Jesus, a partir do momento que a gente realmente tiver um pouco de consciência. E aí o jugo realmente será leve. Por quê? Porque todos nós, diante de um determinado problema, a gente terá uma ótica diferente, né? A gente terá uma ótica de que e a consciência de tudo que a Renata falou. Bom, vamos fazer nossa prece então de encerramento. Depois nós passaremos aos passes. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para a Renata fazer, né? Ela é dessa casa, ela já é praticamente
ela é praticamente, não, ela é fundadora dessa reunião aqui, e ela, mais do que ninguém, tem um cabedal para fazer uma oração, para tocar o coração de todos. E depois, então, a gente passaria aos passes, vai ser aqui? Ok. Aí depois eu tiro uma foto. Gente, vamos agradecer, então, também a quem está antecipadamente, a quem nos está assistindo, e, se Deus quiser, domingo que vem a gente está aí de novo. Vamos elevar os nossos pensamentos, que já estão elevados, porque quando falamos de Jesus, a nossa alma sobe cumes dos quais nos traz essa paz, essa felicidade de começar o primeiro dia da semana, domingo, Dominus Dei, dia de Deus, e nós estamos aqui, fizemos esta opção, Pai. Que o seu querido coração esteja ligado a todos os nossos corações. O Senhor que está em todos os círculos espirituais. Que santo sempre seja seu nome, em louvor de todas as suas criaturas. Que venha a nós o seu reino de paz, justiça, misericórdia e caridade. Que seja feita, Pai, sempre a vossa vontade, em detrimento dos nossos desejos, porque ainda não sabemos o que pedimos, o que nos será útil para a nossa ascensão. Que não nos deixe, Pai, faltar o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Que não nos deixe cair nas tentações que ainda fazem parte da nossa inferioridade. Que nos ensine, Pai, a perdoar os nossos ofensores, como nos perdoa todos os momentos, pois só assim conseguiremos retornar à vossa casa. Que sejamos muito felizes durante essa semana, que possamos introjetar todos os conhecimentos e todas as vibrações necessárias no nosso dia a dia, que a espiritualidade trouxe hoje. Que assim seja. Vamos passar, então. Renata, deixa eu te falar. Porque, na verdade, eu considero eu tenho ela no corpo, né? Mas o que acontece é o seguinte, ou a troca com outro lugar, porque eu sei na realidade que no outro aparece em outro lugar, então não é assim. Não, mas tudo bem. Ele fez uma palestra online. E eu estou marcando. O que é isso? Você me deve tudo isso? Nossa, imenso. Não vou marcar o começo da semana do mês para você, né? Acho que você tem aí meu nome. Obrigado. Obrigado. Vai lá.